Olá, meu nome é Denis e eu tenho muitos objetivos na vida e me esforço para conseguir conquistar esses objetivos, e é um pouco desse dia a dia que eu retrato aqui no canal. Uma outra coisa que eu sempre me questiono é se eu realmente sou uma boa pessoa e se estou sendo uma boa pessoa para as outras pessoas. Às vezes eu olho para o mundo e eu tento ter uma referência, olho para o bem e para o mal no mundo. Para as coisas ruins, eu olho e questiono a motivação para tais atos, como guerra, roubo ou até mesmo o comportamento das pessoas no dia a dia. Para as coisas boas, eu sempre analiso também, e é sempre impressionante que na história o bem sempre tem um jeitinho de vencer o mal. Bom, eu acho que nem sempre, mas na maioria das vezes. Afinal, é por isso que estamos vivos e aqui hoje, né? Porque o bem sempre prevalece no final. Porque se o mal dominasse o bem, eu acho que já teríamos todos se matado em algum momento da história. Recentemente me veio uma luz de como eu poderia ter uma ideia de se eu sou uma boa pessoa ou não. Geralmente eu acabo esquecendo essas coisas, mas dessa vez eu lembrei. Acabei guardando essa ideia e deve ser porque anotei num caderno. Essa ideia tem me ajudado muito ultimamente. A ideia é que todo o mal parte do egoísmo e todo o bem parte de ajudar as outras pessoas. Eu juro que quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo para esse assunto, a síndrome do impostor passou pela minha cabeça umas 1000 vezes. Porque estou parecendo um egoísta ao falar das minhas ideias sobre o egoísmo. E isso também sempre passa pela minha cabeça quando estou fazendo esses vídeos. Quanto disso vai beneficiar as outras pessoas e quanto disso é eu desabafando as minhas ideias, ou o que eu estou pensando, ou o que eu estou sentindo. Eu estou sempre querendo tender para o lado de ajudar os outros, mas é uma luta para tentar manter os meus sentimentos sempre fora do contexto. Mas enfim, o que eu acho é que a nossa consciência é quem determina se somos uma boa pessoa ou não. O que é certo e o que é errado. E esse vai ser o último juiz sempre dos nossos atos. Parece uma coisa tão óbvia, mas me acompanha um pouco nesse pensamento. A consciência é a única coisa que vai nos punir de verdade. Nós sabemos de muitas pessoas que fazem o mal, mas não são punidas pela sociedade. Eu sempre olho para essas pessoas e eu me pergunto, será que essas pessoas estão bem por dentro? E se a pessoa não está, será que essa não é a pior punição possível? Recentemente eu vi um documentário sobre a filha do ditador do Uzbequistão. Ela é uma pessoa que simplesmente faz o que ela quer, anda com pessoas famosas, já atuou e dirigiu filmes, lançou discos de música, lançou a própria linha de roupas e perfumes e criou várias empresas dentro do seu país. Mas ela também faz de tudo para conseguir o que ela quer. Isso inclui subornar pessoas, destruir empresas concorrentes e calar, torturar e matar pessoas que estão no caminho. E na posição que ela está, é difícil imaginar ela sendo punida por algum dos atos que ela tem cometido. Infelizmente. Agora, se você olhar bem para a cara dela, eu não sei, só estou dizendo que não parece ser uma pessoa que está bem por dentro. Ou que tem noites bem dormidas. Se for pensar bem, é a mesma cara que as vilãs dos filmes da Disney têm nos retratado ao longo desses anos. Para mostrar como o mal corrompe a gente. E do outro lado de tudo isso temos o bem. O fato de sermos humanos, ao contrário dos animais, faz termos essa compaixão por outras pessoas e animais, e essa consciência de que podemos fazer o bem, que podemos cuidar, que podemos servir e se colocar na linha de fogo por outras pessoas, para ajudar e melhorar tudo que existe em nossa volta. E a consciência sempre mostra o caminho de como ser uma boa pessoa nesse mundo em que a gente vive. Não quero criar polêmica e nem entrar numa discussão religiosa aqui, mas vamos pegar rapidinho o catolicismo como exemplo. Uma coisa que ninguém repara é que se você entrar numa igreja vazia, sem pessoas, sem barulho, e vamos supor que você soubesse nada de igreja, ou seja, nada de céu e inferno, nada da Inquisição, as notícias de que a igreja é corrompida, padres pedófilos, etc. Numa igreja vazia, silenciosa, sem ninguém em volta, a única mensagem que estaria na sua frente seria pelado e morrendo na cruz, para salvar as outras pessoas que estão em minha volta.
Pense assim, não é uma imagem de uma pessoa arrumada, cabelo arrumado, com uma coroa ou uma espada na mão, ou um sorriso de US$ 1 milhão. É pelado e chorando e morrendo. Ou seja, enquanto nós estamos tirando selfies com as nossas melhores roupas, melhores sorrisos, nos melhores lugares, para mostrar para os outros, eu acho que essa é a única mensagem que ele ou que Jesus queria passar pra gente, de como ser bondoso, e não todo o resto que vem com a Igreja Católica que geram discussões. No fundo, ele só quis mostrar o caminho de como ser bondoso, que é basicamente me sacrificar pro bem dos outros. Um exemplo recente que eu tive de ter que lidar com esse princípio, que todo o mal é parte do egoísmo e todo o bem parte de ajudar os outros, foi num dia desses que eu passei onde eu tive muitos compromissos ao longo do dia. Foi numa sexta-feira, eu acordei cedo para trabalhar e trabalhei o dia inteiro até a hora de sair para um evento. Era um evento de música, uma apresentação de blues numa escola de música daqui da cidade. Isso por volta das 20 horas. Antes disso, deu tempo de comer um dog de carrinho. Não é dos melhores alimentos para um dia desses, mas enfim, eu fui ao evento e logo em seguida eu tive que buscar uma amiga e levar ela no lugar onde ela ia comemorar o aniversário dela. Depois de levar ela, eu ainda tive que sair para buscar mais 2 amigos que estavam bebendo na casa de um deles. Eu trouxe esses amigos de volta para esse lugar onde ia ter o aniversário. Era uma balada com banda, todo mundo curtindo, e a gente acabou ficando nesse lugar até as 3 da manhã. Agora, nesse dia, às 3 da manhã, eu consegui chegar no limite do cansaço e da fome. E geralmente em situações de extremo cansaço, extrema fome, eu me torno a pior pessoa do mundo. Eu fico bem sério e bem chato. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu acho que no passado era um pouco pior, porque hoje em dia eu não brigo com ninguém. Eu só fico mais calado e na minha. Mas eu resolvi deixar todo mundo, falar tchau pra todo mundo e ir pra casa. Sendo que na verdade, eu acho que eu teria que levar todo mundo de volta pra casa, as pessoas que eu trouxe. Ou seja, a minha amiga que eu trouxe pro lugar e os meus amigos que fui buscar também. E no dia seguinte, eu acordei e eu comecei a refletir sobre essa situação. E vi que eu poderia ter encarado de uma forma um pouco melhor. Tipo, era uma oportunidade de crescer e superar esse momento recorrente na minha vida. O sono e a fome deveriam ser uma grande prova ou um grande teste da minha bondade. Porque mesmo numa situação dessas, eu poderia continuar com o meu pensamento de ajudar os outros, em vez de só pensar em mim. Eu precisava lembrar que, mesmo cansado e com fome, por pior que eu estava, eu não estava pelado e morrendo na cruz. E isso leva ao segundo princípio de hoje. Você se torna melhor nos seus piores dias. Vamos fazer um trato aqui. A partir de hoje, nos piores dias das nossas vidas, que seja de cansaço como na história, que seja de raiva, de tristeza ou seja o que for, nós não vamos lamentar a situação e nem nós fechar para a dificuldade que estamos passando. E sim, nós vamos encarar o momento como sendo uma oportunidade para sermos melhores. Eu sei, é difícil, mas pense comigo. Nós ficamos melhores ao sermos melhores nos piores dias. Eu acho que isso é mais compreensível para quem tem filhos, porque cuidar de filhos não tem dias ideais ou dias ruins, tem apenas todos os dias. Mas assim, eu sempre reparei em tudo que eu aprendi ao longo da vida, que quando você sobrevive os dias em que você está pior, você se fortalece mais. Até muito mais do que triunfar num dia bom. Eu lembro, por exemplo, nas aulas de falar em público, nas aulas de oratória que eu fazia e que eu ainda faço, que tinham dias em que você realmente não queria dar um discurso na frente das outras pessoas. Tinha sido um dia ruim, você não estava bem, mas se você conseguisse superar tudo isso e falar na frente de todo mundo nesse dia, eu sabia que eu conseguiria fazer isso em qualquer situação na vida real. Ou seja, toda vez que eu conseguia fazer isso, era como se tivesse superado uma barreira. E isso leva a gente ao último princípio do dia, que é fazer as coisas para terminar e não para marcar pontos. Eu tenho uma tabela no Excel que marca a quantidade de horas trabalhadas no dia.
Eu marco as horas toda vez que eu começo a trabalhar e eu termino de trabalhar. E isso trabalhando em cima de tudo que eu considero importante na minha vida hoje. Projetos, até coisas de banda, vídeos para o YouTube. E essa tabela tem servido como base para não procrastinar. Ter um parâmetro para conseguir realizar o máximo possível ao longo da semana. Mas às vezes parece que eu estou trabalhando apenas para cumprir as horas. E não com o objetivo de terminar as coisas que eu preciso terminar. E logo resolvi mudar essa métrica e fazer um esforço a mais para terminar as coisas que eu preciso terminar. Existe uma coisa chamada Lei de Parkinson, que diz que se a gente achar que vai demorar 12 horas para terminar uma coisa, a gente vai acabar demorando 12 horas. Se a gente acha que consegue terminar em 1 hora o que a gente precisa terminar, a gente vai levar 1 hora. Ou seja, a gente acaba demorando o tanto tempo que a gente acha que vai terminar tal coisa. Dito isso, eu espero conseguir terminar esse vídeo dentro do prazo que eu estabeleci e já partir para o próximo. E por falar nisso, eu acho que esse vídeo passou da hora. Se você acompanha até aqui, muito obrigado. E eu desejo o bem para a sua vida. Lembre-se sempre que maravilhas estão para vir para todos nós. A gente se fala na próxima. Um grande abraço e até lá.